Da série Respondendo Perguntas. Me dá uma dica de como resolver o problema do armazenamento de dados pessoais? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo inédito diário. Então vamos lá, qual é uma dica para poder resolver o problema de armazenamento de dados pessoais? Primeiro, armazenamento realmente é um problema. Eu não sei se você sabe, mas cada armazenamento ele custa para a empresa muito caro, seja fisicamente, ou seja, através de papéis, porque você tem que ter um espaço físico para guardar todos esses papéis que contenham os dados pessoais, como também na parte de sistemas. Ah, mas de repente uma solução seria digitalizar os papéis? Sim, é uma forma de você proteger mais esses dados, por exemplo, de ataques de pestes, de barata, cupim, formiga, todos eles podem corroer os dados pessoais nos papéis e também ratos, por exemplo. Então, em questão de insetos e também de ratos, seria uma boa ideia digitalizar. Mas a digitalização não diminui o volume dos dados, eles continuam ali, só que numa forma digital. E eu não sei se você sabe, isto também custa muito caro. Cada mega, cada giga de dados, para você manter isso seguro, tem um custo bem elevado. Então, qual seria uma dica, entre aspas, para você resolver o problema do armazenamento dos dados pessoais? Lembrando que armazenamento e arquivamento são modalidades de tratamento de dados pessoais de acordo com o artigo 5º, inciso 10, que traz ali o rol do que é considerado. Eles colocam 20 modalidades, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece 20 modalidades do que são considerados tratamento de dados pessoais. E qual seria essa dica de ouro? Bom, primeiro eu não considero isso uma dica. Na verdade, isso está estipulado na própria Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 6º. E o que trata o artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, Silvia? Trata dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Princípio é aquilo sobre o qual a lei é construída. Se a gente colocasse o que é o princípio, é a base de uma construção. Vamos usar uma analogia aqui de um prédio, de um edifício. Vou construir um prédio. O que eu preciso primeiro fazer? A base, a fundação sobre o qual tudo aquilo será erigido. E a fundação da LGPD, a base sobre a qual ela é erigida, são os princípios que estão lá no artigo 6º. Há quem diga que são 10 princípios porque são 10 incisos, mas eu te falo que são 11, porque olha o que diz o caput, ou seja, a cabeça do artigo 6º. As atividades do tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios, ou seja, a boa-fé também é um princípio sobre o qual a LGPD é construída. Então, é a boa-fé mais 10 princípios. Então, a gente pode colocar aqui que são 11 princípios que a LGPD segue. E dentre eles, nós temos o que responde à pergunta desse colega, que é o inciso número 3, que é o princípio da necessidade. Olha o que diz o princípio da necessidade. Necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades. Ou seja, eu vou tratar ou eu vou armazenar, na pergunta do colega, a quantidade mínima de dados necessários para as finalidades que eu preciso tratar esse dado dentro daquele controlador. Então, você tem que fazer uma análise muito tranquila. Você pega a finalidade e você pensa, nesta finalidade, qual é o mínimo de dados que eu preciso tratar para que eu não tenha excesso de dados pessoais aqui no meu armazenamento
onerando financeiramente este controlador. Como a gente pode fazer para economizar nesse armazenamento? E aí você pode diminuir a quantidade de dados pessoais. Inclusive lá no artigo 15, no inciso 1, diz que quando o dado é desnecessário, ele deve ser eliminado, ou seja, o tratamento dele deve ser terminado. Simplesmente não trate mais esse dado. Então, para cada finalidade, e esse é um dos motivos que a gente tem o diagnóstico, depois que nós fazemos o mapeamento de dados e de processos, nós fazemos um diagnóstico. No momento do diagnóstico, que é a fase número 3 do processo de adequação, 3 de 6, você faz o diagnóstico, inclusive, de quais dados não são necessários para aquela finalidade. Detalhe, um dado pode ser necessário para uma finalidade e desnecessário para outra. E ele estaria duplicado ali naquela empresa. Então, você exclui, você elimina. Eliminação de dados pessoais, tanto em papéis quanto nos sistemas, logicamente, também é um tratamento de dados pessoais, só para você saber. Então, o que você precisa fazer? Identifica a finalidade, todos os dados que aquela empresa está usando para aquela finalidade, identifica quais dados não são necessários para aquela finalidade e elimina daquele processo dentro da empresa. Com isso, você já vai deixar a empresa mais enxuta em relação ao armazenamento desses dados pessoais, vai economizar para essa empresa, vai deixar essa governança desses dados muito mais otimizada. Então, olha só, otimização de processo, otimização de armazenamento e, portanto, muito mais economia no investimento mensal dessa empresa no armazenamento dos dados pessoais. Você tinha essa informação? Você sabia que é muito importante você analisar a Lei Geral de Proteção de Dados como um método? Exatamente. Não adianta você, eu sei tudo da Lei Geral de Proteção de Dados, eu já li a lei. Não, não é simplesmente ler a lei, é analisar a lei, é se aprofundar no estudo da lei e encontrar cada um dos 6 passos de um processo de adequação dentro da lei. Você viu? Eu acabei de te dizer aonde está o diagnóstico dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Não é só isso. Claro, dentro do diagnóstico você vai fazer uma maturidade da empresa em relação ao tratamento dos dados pessoais e também um relatório de riscos. Essa é a fase de diagnóstico que ela vem após o mapeamento de dados e de processos. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, respondido a dúvida do colega e lembrando, todos os dias aqui no canal eu trago um conteúdo inédito, então ativa o sininho das notificações e se esse conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.